também concorrer a esse brinde, né? Então, que é um brinde bem interessante. Vale lembrar que é só para o pessoal que está presente, é só para quem faz a inscrição e vem assistir presencialmente. Isso. Ou seja, já tem uma chance maior, hein? A gente tem uma limitação aqui de 33 vagas. Então já diminui um pouco o número e aumenta a chance. Destacando então quem está aqui nos acompanhando aqui, né, presencialmente, né, e quem está também em casa acompanhando pelo Facebook, compartilhe a transmissão do Facebook, utilize nossa hashtag Chimatalks, né, para a gente buscar ter um maior alcance, né. E vamos começar hoje então com o nosso tema de hoje, né, então de certa forma meio provocador, né, intencionalmente, né. Então, assim, acho que todo mundo já passou por isso, procrastinação, mas não se liga disso, né? Então, no ambiente de trabalho, o que eu devo fazer, né? Então, brevemente apresentando o Marcelo, da VUP, que vem contribuir conosco aqui, a Karine, que é psicóloga, o João, que é do Banco do Brasil, né? Então, faz pouco tempo que está vindo aqui na cidade, né? Então, já está participando conosco aqui. E o nosso amigo espanhol, que está lá no Paraná, a gente teve uns problemas técnicos aqui com o espanhol, né? Mas ele está nos ouvindo bem aí, está tranquilo aí na espanhol. Então tá, vamos começar então, né? Como eu falei, funciona de uma forma bem simples, para quem está vindo a primeira vez, vemos bastante rostos novos, né, Lúcio? Isso é bom. Então esse é um dos grandes objetivos, né? A gente trazer novas pessoas para entender o que é o Oreo, participar de vários eventos que acontecem. E temos a semana inteira de eventos, né? Começando pelo Chimatalks, hoje, amanhã tem edital do Centelha, tem na quinta-feira um participante da Microsoft que vai falar sobre a inteligência artificial. Então podem acessar o Oreo, está disponível, né? E hoje, como eu falei, vamos tratar do assunto procrastinação, né? E o que fazer no ambiente de trabalho, né? Então eu já queria passar então para o Marcelo. Marcelo, dá seu depoimento, sua experiência, né? E como vocês trabalham isso. Fique bem à vontade, né? E a gente vai dar sequência. Marcelo, fica à vontade. Boa noite, meu nome é Marcelo, eu sou diretor criativo do Estúdio AVUP. Somos uma empresa especializada na área de conteúdo visual, muito voltado para a área de animação e ilustração. E, enfim, o tema é muito interessante para o setor criativo, muito para quem trabalha com arte e design, principalmente porque as pessoas têm um senso muito abstrato disso, assim. É uma relação, principalmente a área visual, uma relação que a maioria das pessoas, quando precisam de projetos, por exemplo, o Matimbox está aqui como um bom exemplo do que um projeto vai demandar de processo gráfico, criativo, da área informativa, mas as pessoas têm uma síndrome muito de achar que é um processo um pouco abstrato, assim, simplesmente criativo e ponto final. E essa relação do período entre a procrastinação, vamos dizer assim, e a praxis do fazer dentro do método de trabalho, geralmente é um tema muito interessante, assim, porque para empresas da área criativa, a gente tem que ter os mesmos métodos clássicos, né, de organização e de processos internos como uma empresa precisa, mas passa-se por processos que a gente costuma muito dizer a importância do processo da praxis e da pré-produção do projeto, né? De entender dados, de entender como que é comportamento de cliente. Então, passa por um período de pesquisa que muitas vezes parece moroso e que muitas pessoas confundem com a procrastinação, né? De não estar exercendo mesmo a função de produzir, mas depois você tem uma melhoria no processo de produção, né? Então, para o setor criativo, o tema ele é muito abrangente, porque até para a visão do empreendedor, no mercado atual, que as pessoas precisam de muita relação de visão de experiência com o produto, essa experiência passa pelo quê? Por análise e tempo de análise. Então, esse período entre usufruir de processos, serviços, aplicativos, novas tecnologias, empreendimentos novos, vão precisar também de ter esse feedback do que o usuário e o tempo do usuário. E aí vem uma discussão muito grande, porque a maioria dos empreendedores, nos seus processos, vamos dizer assim, angustiantes, né, de relação de capital, produzir, ser criativo com um produto novo para o mercado ou coisa do tipo, se punem muito pelo tempo. E muitas vezes esse cálculo de processo, de como metrificar e escalonar projetos, que é muito importante.
Então, para o nosso processo criativo, muitas vezes, o levantamento de dados e esse processo de pré-produção, de organizar boas demandas e entender tudo o que o cliente vai precisar, permite que artistas e pessoas da área criativa tenham uma maleabilidade interessante para os seus tempos, porque muitas vezes imersas, vou dar um exemplo assim, você precisa fazer um projeto gráfico, por exemplo, como um matching box. Então você vai fazer toda uma coletânea de mercado, de estímulos visuais, de como esses mercados se comportam como embalagens e coisas do tipo. Porém, na hora que você for produzir a demanda do problema em específico, um artista tem que saber controlar muito o estímulo que ele recebe externo, porque senão ele desorganiza esse processo mental de fazer. Então, quando a gente fala, o criativo, as pessoas consomem muito produto criativo, muito estímulo, ainda mais hoje em termos de comunicação contemporânea. Estímulo, 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 e não sabem se isolar no período de se organizar para o fazer. Então, isso é uma questão muito importante que passa por uma empresa como a nossa, para saber o tempo que você tem que reter estímulos e o tempo de produzir. E esse tempo de produzir tem que ser muito bem organizado. Então, como eu disse, assim, é um tema muito amplo para quem é da área criativa e quem trabalha com esses processos, porque há uma latência entre esses tempos, né? Então, você trabalha muito tempo, de 3 meses a 1 ano, com uma margem de um cliente de um mercado específico. Quando você vai migrar, você também precisa migrar numa procrastinação, num fazer de prazeres, de emergir com um novo mercado, entender um novo cliente, ver como aquele produto, longe também do teu eu profissional, até para ter essas análises de estímulos, de como as coisas se comportam. Então, essa relação de equalizar ritmos é muito interessante, porque aí a gente mensura isso, o procrastinar e o fazer. De forma geral, é mais ou menos isso, assim. Tá certo. Dentro de uma empresa na área criativa, a gente tem que ter uma certa prudência e visão. Seria mais ou menos isso. É legal, como você falou, acho que é interessante essa questão do equilíbrio, né? Então, você trabalha com 2 lados, né? O criativo, né? O emocional, talvez, e o parte mais racional, né? Então, assim, então, de certa forma, eu gostaria de mostrar aqui essa cuia, né? Então, uma coisa assim irracional um tempo atrás, né? Ninguém imaginava uma cuia verde desse tipo aqui, num inox, material, né? desse inox, né? Então, assim, é uma inovação também, e para você chegar a isso aqui tem que ter um pouco de criatividade também, né? Mas aquela questão produzir versus criatividade, né? Tem que ter esse equilíbrio. E acredito que a Karine possa ter um pouco mais também de domínio desse assunto, né? Atua na área da psicologia, trabalhando com psicologia mais empresarial, né? E como vocês veem essa questão, assim, é comum isso? As pessoas têm essa necessidade de poder se controlar um pouquinho na questão da produtividade? Como você vê essa questão, Karine? Seja bem-vinda. Obrigada, né? É um prazer estar aqui. Gostei muito de ouvir a tua fala e também essa tua sensibilidade e entendimento a respeito de processo, né, de maturação, para que aquele funcionário, aquele profissional amadureça e desenvolva um trabalho eficaz, né, que o resultado saia como a gente espera. E é muito difícil a gente conquistar isso. A gente realmente precisa olhar todo o nosso desenvolvimento de forma processual. Eu queria trazer algumas reflexões a respeito da procrastinação, que a própria ciência vem se preocupando muito com isso. Hoje, e tem estudos científicos, e até um que a Mente e Cérebro divulgou em agosto de 2018, que fala sobre alguns elementos importantes da procrastinação. Eles comentam que existe até um fator possivelmente genético, para que a gente haja e se comporte dessa forma, adiando alguma tarefa que é importante, que é prioridade. E a procrastinação, ela não está ligada só a você adiar e não fazer nada, mas ela também está ligada a você se ocupar de várias funções, mas que não são importantes naquele momento. Então, assim, se eu perguntar para todo mundo aqui, quantas vezes vocês checaram o celular de vocês durante o dia todo? Né? Provavelmente várias vezes. Né? Às vezes você está fazendo uma tarefa, passa para outra porque você quer ir ver quanto que está o dólar, porque tu enxergou ali. Mas, na verdade, você nem vai viajar, mas você já começa a ver ali, depois passa para uma propaganda, né? Isso acontece.
E aí você vai criando uma série de distrações, né? O criativo que sai do padrão, ele tem uma tendência a se distrair facilmente, né? E a partir disso, né, em que a gente considera que provavelmente a nossa genética ela faz com que a gente se caracterize dessa forma, né, adiando, está ligado a um histórico do homem em que ele na hora que ele ia recolher uma maçã, né, na época, né, lá do homem primitivo, vinha um bicho para atacar e ele podia morrer. Então, ele era obrigado a mudar o foco dele. Então, diz que a gente carrega essa bagagem aí, fazendo com que a gente tenha várias outras atitudes ali, perdendo o nosso foco. Então, um dos apoios nesse processo de procrastinação é realmente a gente começar a dar uma respirada. Porque quando a gente fala dessa bagagem do homem que deixa de colher a maçã para fugir do bicho que ia comer ele, que poderia matar ele carrega uma carga de ansiedade, né? Então, ele pode estar configurando o corpo dele, a mente e o funcionamento cerebral dele de forma em que ele sente medo excessivo. E aí, quando o cérebro, se tratando do funcionamento cerebral, quando o cérebro está configurado no campo do medo, ele vai disparar a noradrenalina, que é um neurotransmissor, que vai fazer com que você fique tenso, o teu corpo vai começar a reagir de forma dura, né, tensa, e você vai ficar com aquela respiração curta, né? Aquela respiração que nem é uma respiração correta, saudável. E aí tudo isso está associado a tenho prazos, tenho questões para cumprir, o mundo moderno vai cobrando tudo isso. E aí a gente, disparando a noradrenalina no corpo, a gente baixa o nosso sistema imunológico e aí a gente causa uma série de problemas, não só mentais, mas físicos também. Então, é bem complicado tudo isso que está acontecendo com a gente e muitas vezes, muito além de uma solução mágica, a técnica para acabar com a procrastinação, a gente também precisa compreender esse processo, né? Como que o nosso corpo reage frente aos estímulos, né? Vocês já ouviram falar sobre mindfulness? Então, essa é uma alternativa muito simples, um recurso muito simples, que é a gente realmente parar para respirar, e eu proponho e desafio vocês a fazerem isso, dar uma respirada profunda, umas 10, 20 vezes, e aí você começa realmente a focar no teu momento presente e perceber a importância de focar naquilo que é fundamental. Então, eu quero inicialmente propor esse desafio, né? E dizer que sim, nas empresas percebo muito esse comportamento procrastinador, apesar de eu não trabalhar atualmente atendendo empresas que traz esse aspecto da criatividade tão evidente, mas isso acontece. Legal, Karine. Obrigado pelo teu depoimento. Fiquei curioso nessa técnica aí. Confesso que não conhecia, mas vou tentar buscar entender um pouquinho mais. Vindo numa linha um pouco mais em grandes empresas, né, e um setor financeiro, que acredito que deve ter muita atenção, porque lida bastante com recursos financeiros e dos outros, né? Então, assim, acho que essa questão do descuido, né, deve ser uma questão bem trabalhada, né? Então, o João poderia nos trazer esse relato de como você trabalha isso no banco, né? Eu aproveito também, você está chegando há pouco tempo em Lages, né? João, o que você tem a contribuir para nós? Então, uma alegria muito grande estar aqui hoje. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Na verdade, eu confesso que quando eu vi o tema, me causou algumas reflexões bastante interessantes, porque ele é um tema extremamente atual, mas ele também não é tão atual assim, né? Como a Karine falou agora, desde lá dos primórdios da humanidade a gente convive com esse tema, né? Deixar para amanhã o que eu devo fazer hoje. Né? Como encontrar uma solução para isso, como encontrar uma forma de resolver isso. Achei muito interessante a forma como a gente sentou aqui na frente, uma área criativa mais para lá, uma área financeira mais para cá. É uma brincadeira, mas são termos assim, são áreas bem opostas, né? Quando a gente trabalha numa instituição financeira, e aí não é especificamente no caso do Banco do Brasil, mas qualquer instituição financeira, existe uma questão que está dentro do nosso DNA,
que é processos. Então, quando a gente fala em procrastinação, né, deixar para amanhã o que eu poderia estar fazendo hoje, dentro de uma instituição financeira, isso acontece um pouco diferente do que numa área de criatividade, numa agência de publicidade ou numa área de criação. Porque o que acontece? Existem rotinas dentro de uma instituição que elas devem ser feitas. E não existe assim a possibilidade de não fazer. Né? Vou citar assim, um exemplo, né? Uma rotina de segurança bancária, por exemplo. São rotinas que a gente faz todos os dias, antes de abrir, antes de fechar a agência, sem as quais, se não forem feitas, a agência não abre. Não tem como o cofre, por exemplo, abrir sem ter essas rotinas. Então é muito difícil você encontrar um funcionário, por exemplo, que esteja responsável por isso, de postergar esse tipo de coisa. Porque o próprio sistema, o ferramental tecnológico, ele evita que o funcionário faça isso, né? Porque existe um processo pré-determinado. A grande questão que eu vejo desse tema, ele não está relacionado muito a questões de curto prazo. As tarefas do dia a dia, eu penso que em qualquer atividade, mesmo numa área mais de criatividade ou numa área mais financeira, elas são realizadas. A gente percebe que isso ocorre. A grande questão da procrastinação que eu vejo são os meus projetos individuais de longo prazo. E aí nós temos um grande problema quando a gente leva isso para o campo corporativo, que é a minha visão de longo prazo dentro das empresas. Como que eu estou desenvolvendo isso? Faz uns 10 anos, mais ou menos, que eu tenho um desejo muito grande de aprender língua inglesa. E é aquele negócio, parece dieta que começa segunda-feira. Você coloca um planejamento, coloca na cabeça, semana que vem eu começo, e lá vai esses 10 anos, e eu ainda não tenho a proficiência em língua inglesa. Esse ano é que eu comecei a me aprofundar mais nos estudos. E aí a gente começa a se perguntar, né, por que isso acontece? O que está por trás disso? Nós estamos num momento hoje dentro das organizações que uma palavra-chave dentro de uma empresa hoje é a eficiência operacional. Ou seja, nós temos hoje uma quantidade X de recurso e esses recursos precisam dar mais retorno. E aí é que entra esse tema, né? A necessidade que a gente tem de, numa equipe, realizar mais com menos. E nós temos aí também algumas novidades tecnológicas que elas vieram para nos ajudar, mas que em alguns casos acabam até nos atrapalhando, como, por exemplo, o WhatsApp, Facebook e companhia limitada. Mas o problema não está na ferramenta. Porque no passado, a gente também deixava para fazer amanhã coisas que deveria fazer hoje. Então não é o celular que me rouba tempo. Existe uma questão que é do indivíduo, né? E aí como que o banco tem trabalhado, como que a gente tem trabalhado isso internamente nas nossas equipes? Nós temos um tripé do desenvolvimento que a gente chama, que ele é baseado em três questões que precisam ser desenvolvidas. A primeira delas é o empoderamento. Os nossos funcionários eles precisam estar encorajados a tomar decisões. Então, antes decisões que eram tomadas pelo gerente geral, agora podem ser tomadas diretamente pelo funcionário na ponta. O segundo aspecto é a questão do reconhecimento. E o terceiro aspecto, a questão, que na verdade é o segundo, inverti a ordem, o segundo aspecto é a questão do protagonismo, e o terceiro aspecto é a questão do reconhecimento. Então, esses três aspectos eles são fundamentais para a gente tentar barrar essa questão do deixar para amanhã os projetos futuros, aquilo que eu tenho que realizar, que vai fazer diferença no meu amanhã. O tempo é curto, né? Não, pode concluir. Posso concluir? Tá. Não, então, assim, por que isso é importante? Porque se a gente não ficar atento a essa questão, aquela oportunidade da minha vida de ser promovido, ela pode chegar e eu posso não estar preparado. Então, eu preciso estar a todo momento trabalhando isso internamente na minha equipe, fazendo com que aquele funcionário que está lá, numa determinada atividade, que num primeiro momento pode ser rotineira, ele possa ter uma posição de maior protagonismo, ele possa fazer a diferença naquele espaço, aliado a reconhecimento. Obrigado. Certo, obrigado. Obrigado. Agora vamos aproveitar, vamos falar com ele, o Adriano Luiz Espanhol. É Luiz, né, com Z, já tem um diferencial. Enquanto o João falava, ele ficava concordando ali na nossa transmissão, que a gente está. E só apresentando rapidamente, o Adriano Espanhol ele está em
em Cascavel. Ele é fundador da Revolut, que é uma empresa, uma startup que é voltada para equipes autogerenciáveis. E hoje está com a gente aqui no Shima Talks para falar um pouquinho sobre procrastinação e como manter o foco no trabalho. Vai daí, Espanhol. Fala, pessoal. Tudo tranquilo? É uma honra estar aqui com vocês. E, sinceramente, que pena que eu estou aqui do outro lado, porque conforme eu fui escutando vocês conversando, dava vontade de chegar e dar um abraço para cada um de vocês aí. Que a gente trabalha direto aqui com os clientes nossos, essa parte de habilidade de ter foco. E a gente vê muito isso dessa parte de procrastinação, ver o pessoal deixando para depois de amanhã tudo aquilo que poderia ter sido feito anteontem. Então, a gente vê bastante essa parte e a gente conseguiu, inclusive, buscar um pouco de por que essas coisas acontecem, indo bastante na linha eu esqueci o nome da guria que está aí com vocês na frente, mas indo bastante pela linha da psicologia, do que ela comentou. A gente percebe que a maior parte das pessoas gosta, é valorizada e principalmente se orgulha de dizer que está ocupada. E aí eu pergunto para vocês que estão aí na plateia, quem hoje acha que teve um dia bem ocupado, o dia chega, levanta a mão aí. Quem chega a considerar que está sobrecarregado de trabalho, levanta a mão aí. Já foi um pouquinho menos, beleza, uns 30%, tá massa. Qual que é o cenário? A gente vê muito isso e vê muito incentivo das pessoas ao redor de se demonstrarem como pessoas ocupadas e a gente vê um monte de falha em cima disso. Primeiro que já é sabido desde a parte dos métodos ágeis e da parte da psicologia de que a maior parte das coisas que a gente está fazendo a gente não deveria ter feito, não deveria estar fazendo. E é natural que a gente faça isso no sentido de que a partir do momento que a gente tem que fazer uma tarefa que o nosso cérebro considerou chata, o nosso cérebro vai tentar compensar isso de uma forma mais divertida. O nosso cérebro não é tão bom para lidar com situações desagradáveis. Então, ele tenta fugir um pouco disso. Então, para ligar para aquela pessoa que é meio chata, que você precisa ligar para você fazer a venda, o cérebro vai achar alguma coisa, vai abrir talvez uma oportunidade nova, porque essa oportunidade nova envolve você abrir Facebook, Instagram, coisa, vai tentar fazer você falar com seu colega e buscar café. E que nem foi comentado ali, de repente você está em Nárnia, está pesquisando sobre a vida dos pinguins, indo para Madagascar, e outras coisas que não vão te levar para onde você quer. Isso é natural. E isso o cérebro faz porque ele está buscando uma recompensa de felicidade para algo que ele está enfrentando de dor no momento. Uma das formas da gente fazer isso é entender que após a gente voltar para a nossa tarefa, nós vamos sentir dor. Nós vamos ficar incomodados por não ter feito aquela tarefa no momento que devia fazer. Então, nesse sentido, uma coisa que é muito recomendado para quem está sofrendo no momento é que coloque uma tarefa, comece, termine, e ao terminar ela já se dê um prêmio. Quando você terminou ela, beleza, agora eu mereço o café. Não, agora eu vou lá dar uma bolachinha. Agora eu vou fazer uma zoeira com o colega, alguma coisa, para que eu me sinta bem com aquilo. E é ao fazer isso que o seu cérebro começa a se acostumar a enfrentar uma situação desagradável, vai trazer para você algo de recompensa depois, já é o primeiro item. Isso é simplesmente para quem tem a habilidade de sumir, tá lá pensando alguma coisa que precisa fazer de trabalho e de repente a cabeça foi para o espaço. No geral, o que a gente mais tem percebido é que as pessoas estão trabalhando muito. E seguindo na linha do que o rapaz do Banco do Brasil acabou de comentar, a maior parte das pessoas estão trabalhando sem saber para quê. Tanto na linha profissional quanto na linha pessoal. Na pessoal é gritante. Mais de 90% das pessoas estão fazendo coisas no dia a dia sem saber para quê, sem saber um destino, sem ter um norte. Mas no profissional é preocupante que mais de 70% das pessoas não sabem para que elas estão trabalhando, não sabem que meta elas têm que alcançar, ou onde tem que chegar. Elas não têm clareza disso. E o que isso impacta? E como é que você vai conseguir focar no seu dia a dia sem você saber, por exemplo, o que é prioridade? Você não tem como estabelecer uma prioridade sem saber onde você tem que chegar.
se você não tem essa clareza, qualquer coisa que apareça no seu dia, ela fica agradável, ela encaixa no seu dia, ela pode tomar o seu tempo. E, de repente, você que estava com uma coisa imprescindível para fazer hoje, precisava, e o seu cérebro via aquilo como desagradável, precisava de uma fuga, ele achou. Por quê? Porque seu colega pediu uma ajuda, porque alguém pediu para você fazer uma planilha, porque alguém pediu para você fazer um desenho, porque sua mãe pediu ajuda do celular. Pronto. Sua cabeça já voou. A partir do momento que você tem o seu objetivo claro, fica muito agradável, fica muito mais fácil para você estabelecer uma programação para o seu dia. E aqui tem uma notícia bem legal para vocês que até imaginei que a moça psicóloga ia comentar, mas que bom, sobrou para mim essa parte. Vocês não precisam fazer muita tarefa, não. 3 a 5 tarefas por dia já faz milagre. Inclusive, a maior parte das pesquisas de produtividade indicam que só 3 a 5 tarefas por dia já são suficientes. Então, quem fez mais do que 3 ou 5 tarefas hoje, achando estar produtivo, revisa que provavelmente você mentiu para si próprio. Como que você é produtivo com 3 a 5 tarefas por dia, trabalhando no máximo 6 horas? Olha que legal. Desde que essas tarefas sejam somente as que levam você para o seu objetivo. Assim você para de gastar tempo com o que não te leva para lugar nenhum. Quer dizer que você vai planejar seu dia com 3 tarefas extremamente prioritárias que vão te levar para o seu futuro e vai dar tudo certo? Nem a pau. Por quê? Porque o mundo lá fora não vai parar para vocês respeitarem o planejamento de vocês. Então, nesse sentido, é bacana duas coisas. Primeiro, que vocês tenham tempo livre, reservado, simplesmente para tudo que for da BO. Alguém que vem pedir ajuda, alguma coisa que você não pode deixar para depois, alguma coisa que fugiu do seu planejado. Porque se alguma coisa no seu dia te atrapalhar, você já tem esse horário para continuar fazendo aquelas coisas que são emergenciais, que são importantes lá no início. E ainda assim, é importante que você tenha uma segunda coisa, que é uma forma de te lembrar, todo momento, quais são as coisas realmente relevantes. Quais são as coisas realmente impactantes? Tem uma mulher em Cascavel, ela é extremamente reconhecida, empresária de extremo sucesso, e ela tem em cima do computador dela, ela escreve uma frase para ficar olhando toda hora. Eu estou trabalhando ou estou produzindo? E a todo momento que ela está ali, ela bate o olho, ela para. O que eu estou fazendo agora? É trabalho por trabalho ou é trabalho por produção? Fora isso, tem mais uma coisa que é bacana para vocês avaliarem, para vocês conseguirem não procrastinar tanto. 2, na verdade. A primeira é saber lidar com essas interrupções. Se alguém vem pedir para vocês alguma coisa, alguma ajuda, qualquer coisa, ou o Facebook apareceu, veio a notícia, cara, o que eu tenho que fazer agora é mais importante do que isso que eu estou fazendo? E é principalmente aqui que encaixa celular, WhatsApp, Facebook. Cara, o mundo vai ficar te batendo o tempo inteiro. Mas aloca um tempo para isso. Eu tenho um tempo logo pela manhã, às vezes meio-dia, final da tarde, para olhar o WhatsApp. E é ali que eu respondo e dá tempo e é tranquilo. Você não precisa ficar aventurado no WhatsApp, no Facebook, mesmo que você trabalha nisso. Lide com as interrupções e saiba dizer não para aquilo que não é prioridade comparativo ao norte que quer chegar. Então, por exemplo, ali, o rapaz do Banco do Brasil está com dificuldade de estudar inglês. Mas talvez ele não esteja vendo onde que esse inglês vai levar ele para o futuro. Não está conseguindo elencar isso com um resultado imediato, ou próximo, ou para a vida dele. Quando você começa a fazer esse tipo de controle no dia a dia você já vê resultado de ter feito o que precisava. No dia a dia você já fica feliz por ter terminado. Você pega um dia, faz 3 coisas bem importantes, entrega, cara, você fica felizaço, porque você terminou aquilo que precisava fazer. O dia que você conseguir fazer isso em 4 horas, você merece sair no meio do expediente e falar, pessoal, valeu, se ferrem aí que eu vou ir tomar um café, vou tomar um cappuccino, vou comer um pastelzão. Por quê? Porque eu terminei minha pauta. E você vai ficar muito bem com isso. E o que vai acontecer no outro dia? Você vai vir de novo e falar, eu vou fazer as coisas chatas que eu tenho que fazer. Porque eu quero mais um pastelzão com um cappuccino depois, porque tá massa. Eu estou conseguindo render. Última coisa que vocês precisam elencar é o seguinte: não está na ferramenta, não está no WhatsApp, não está em lugar nenhum, está em vocês. Então, se vocês puderem, todos os dias,
verem uma coisa onde vocês erraram, onde vocês enrolaram, onde vocês procrastinaram, onde vocês perderam o foco, pega essa uma coisa, escreve, anota, faz alguma coisa para você lembrar. Ó, isso eu preciso lidar, isso eu preciso aprender, isso eu preciso melhorar em mim. Faz isso que vocês vão conseguir ter uma melhoria muito, muito melhor na procrastinação de vocês. Certo? A hora que vocês perceberem que vocês estarem em Nárnia, escreve o que está na parede lá, onde que você precisa chegar, ou vê se você está produzindo ou rendendo, e volta para aquilo que você precisava fazer. É chato, mas ainda mais chato você lembrar daqui a 3 dias que você devia ter começado a fazer essa tarefa chata lá na sexta passada. Certamente. Obrigado, Adriano Espanhol. Seguindo nesse link, a gente já pode estar, na sequência, reabrindo aos talkers. A gente já estava perguntando, posso reafirmar algumas informações? Claro que sim. Obrigado, Espanhol, pela contribuição. Agora nós, então, abrimos aos talkers. Antes, eu acredito que o Gil tem alguns recados paroquiais. Aí a gente está acompanhando também, junto a vocês aqui, pela transmissão no Facebook. O pessoal está participando bastante, né, Gil? Bacana a participação do nosso pessoal que está online. Estamos com a casa cheia hoje aqui, com o Serra Lab lotado. 32 pessoas, isso? O pessoal da produção confirmando. Então teremos de 1 a 32 depois para fazer o sorteio do kit box. Gil, manda um recado para a galera e manda um alô aí para o pessoal que está elogiando a nossa transmissão e está acompanhando. Quem esteve aqui pôde perceber também que eu estou com o braço um pouco cansado aqui, né, por digamos assim, uma gambiarra que tivemos que fazer aqui, né, mas funcionou 100%, o pessoal está confirmando, então válido, né? Agradecer o pessoal então que estão acompanhando, o Matheus está nos acompanhando aqui, nosso residente aqui do Orion, o Selen, lá da Matinbox, lá de Florianópolis, nos acompanhando também, mandando alô, dizendo que tem que vir mais para Lages e venha mesmo, tem muita coisa boa acontecendo aqui. O Wellington Borba, dizendo que é fantástica essa explicação, né, de recompensa do cérebro, né, então coisas mais da parte assim, mais intuitivas, né, então isso é muito legal. O pessoal que estiver no Facebook pode já mandar perguntas, a gente vai passando aqui. O pessoal aqui também que estão presentes, se quiserem já levantar a mão, aí a gente vai circulando os microfones. Quiser dar uma contribuição, uma dúvida, uma questão ali que vivenciou, enfim, fique à vontade. Pessoal, querem contribuir com alguma coisa, uma colocação? O pessoal foi só falando, mas fique à vontade. Karine já havia solicitado ali, né, Karine? Eu vi que tu ficou concordando também juntamente com o Espanhol algumas falas, né? Em que sentido ali que você se identificou com a fala dele? No aspecto mais psicológico, comportamental, em que sentido? Gostei muito das contribuições. Gostei muito das contribuições dele. Opa! E existe até o reconhecimento do termo do TC, que é tempo comemorado. Que realmente, quando a gente passa a comemorar por tudo aquilo que a gente realizou e a gente se dá de presente uma recompensa, a gente vai disparar a dopamina no cérebro. Então, a gente tem a sensação de bem-estar. E o que eu queria contribuir na fala dele, nas questões que ele trouxe como exemplo, é a questão da nossa cultura de ser autopunitiva. Vocês são punitivos com vocês mesmos? Sabem identificar o que isso significa? É a gente ter aqueles pensamentos, que às vezes está até no campo do inconsciente, tá? A gente nem tem muito claro que a gente faz isso, mas automaticamente no dia a dia a gente vai alimentando. Eu não sou bom o suficiente, que droga, eu sou ruim mesmo, eu vou me dar mal, já estou prevendo um cenário horrível no futuro, e aí a gente vai confirmando, né, que tem um termo que a gente chama de profecia autorrealizadora. É quando aquilo que a gente mais teme acontece. Então, a gente vai justificando para nós mesmos uma série de desculpas e vamos nos punindo. E essa programação mental, ela não é saudável, só reforça a minha ansiedade e só faz eu procrastinar mais. Então, a gente tem que romper esse ciclo vicioso e uma das fórmulas também é a gente respirando, para tarefas longas, a gente criar tarefas menores que façam sentido com a minha vida diária, que dê significado para mim e que faz eu me sentir nutrida. Então, por exemplo, um TCC, um mestrado, fica muito difícil de fazer. Eu sei que eu devo fazer, mas não faço. Então, o objetivo é a gente dividir em tarefas menores para que a gente consiga perceber os nossos avanços. E aí, claro,
parando e conseguindo reverter esses pensamentos punitivos que fazem tão mal para a nossa saúde. A princípio seria isso. Quando eu lembrar de mais coisas, eu falo. Eu queria fazer um cruzamento no que foi conversado, de forma geral, assim. Adriano, né, e a Karine, eles colocam coisas muito voltadas para o intrapessoal, né? E, desculpa a sua graça, João. O João é gerente do Banco do Brasil, né? O João coloca uma coisa interessante, assim, que passa por muito processo hoje empresarial e industrial, assim. Hoje, as pessoas que estão ligadas a grandes marcas, vocês percebam que há uma reversão de valores hoje em dia. O diretor, o CEO, o gerente, o grande gestor hoje e o chão de fábrica, o operacional, passam por reversões de valores hoje. Então, o que eu acho interessante de ser refletido aqui, entre o lado intrapessoal e um lado um pouco mais macro, voltado a empresas grandes, ou até as pequenas, porque o que as grandes praticam seria muito saudável que as pequenas praticassem, pelo menos como autorreflexão, em termos de saúde processual interna, é que o seguinte, com a reversão de valores entre gerências e gestores terem que refletir mais o que a praxis do operacional faz, significa que nós estamos revalorizando a parte humana do produto. Por quê? Porque antigamente, com o empoderamento do gerente, do patrão, esse chão de fábrica não tinha uma conversa acessível com o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo, porque era uma ordem de cima para baixo. Agora, quando o alto escalão começa a perceber que quem faz o produto é que realmente tem o empoderamento de falar sobre o produto e deter aquela marca em termos de qualidade, de processo, e essas partes começam a conversar, o que a gente volta para o intrapessoal? Que as pessoas são cada vez mais exigidas de como se autogerenciar. Porque eu não tenho mais um patrão me mandando de cima para baixo e coordenando o meu horário fixo do que eu tenho que fazer ou não. Até porque as grandes empresas hoje começam a refletir do que esse robozinho operacional fazendo só aquilo que de cima para baixo manda, não tem mudança de qualidade de produto. Então, o que acontece com isso? A minha dica de perceber isso no intrapessoal e nas empresas é o escalonamento de processo voltado à doutrina de treinamento nos processos. Porque o que se fala psicologicamente que culmina em poucas coisas é que isso é muito pessoal, mas como solucionar esse pessoal se dá que um pouco dentro de um setor de uma empresa, eu não sou mais um operacional, mas sim sou um gestor, um analista de um departamento e que tem que se relacionar com mais hierarquias dentro de uma empresa. É que as pessoas treinem a escalonar seus processos. Vou dar um exemplo. Quando o Adriano cita sobre a parte de 4 ou 5 processos num dia, um artista, geralmente, vou dizer assim, pegar estúdios como DreamWorks, Pixar ou Disney, para todo o processo que você faz, você tem mais de 12 processos de correção para cada passo. Então, por exemplo, vou dizer um personagem clássico de qualquer filme blockbuster do cinema hoje, são de 30 a 100 pessoas para cuidar de um único personagem. Por quê? Textura, cabelo, luz, movimentação, expressão, voz, tudo o conjunto da obra é muito grande. Então, o que acontece com esse grupo de pessoas? Treinam fixamente todos os dias da mesma forma, até que o complexo se torna fácil. Aquilo que dependia de muito músculo começa a ficar leve. E esse processo de escalonar essas medidas, o que serve para vários tipos de empresas e mercados diferentes? Hoje eu entrego pãozinho em tantas distribuidoras, eu faço sanduíche congelado para posto de gasolina. Em quanto tempo? Quanto custa? Os dados de se analisar isso é que vai permitir com que a empresa tenha esse tempo criativo ou de, vamos dizer assim, de procrastinação, de autoanálise, dizer assim, não, agora a gente fez a nossa etapa. Mas o que ela está reverberando em termos de dado e análise? Por quê? Porque quanto mais o resultado foi treinamento, e aí vem muito para a psicologia, ação, reação, ação, reação, ação, reação, para as pessoas doutrinarem a ter seus tempos, porque o que acontece muito com a autopunição? As pessoas veem um problema emblemático nos seus dias. Eu não consigo fazer isso de manhã, de tarde eu opero assim, e aí passa por muita teoria. Vou usar o aplicativo, vou fazer tal coisa, vou usar tal método e tudo mais. Mas não cria
metrificação e escalonamento do que está usando. E aí, tipo, eu fiz isso usando tal coisa. Diminuiu ou aumentou teu tempo? E essa autorreflexão sobre os produtos mais básicos que uma empresa ou uma pessoa como objetivo pessoal possa alcançar, se não forem treinadas nessa forma de saber qual é o tempo, o resumo de todo mundo que está aqui conversando ou está aqui prestando atenção em alguma coisa interessante, por quê? Porque seu tempo é dinheiro. É aprendizado, é conteúdo, é experiência para voltar para alguma coisa que eu faça melhor. Então, assim, esse tempo de estar aqui e colocar em prática, vamos dizer assim, a grosso modo que eu falei sobre treinamento e processo, te vale a 10 mil palestras sobre gestão de tempo se na praxis você não mede o que você está usando do que você está aprendendo? Então, quando eu digo assim, em termos de arte, é o que a pré-produção de uma arte qualifica você ter um tempo saudável de produzir. Exemplo, uma pessoa está fazendo um texto, ela vai fazer uma coleta geral do que o texto abrange. Ritmo, tema, aí na hora de escrever, ela metrificar o tempo. E quantas vezes ela vai fazendo isso até que o tempo diminua, aí é um treinamento. Aí é vivenciar mesmo a melhoria da qualidade de gestão de tempo. Performar, senão, né? Performar, né? Exato, porque senão você fica muito no campo do hipotético, assim. Então, o meu insight foi isso, entre o lado do pessoal e do mais psicológico, e do que o João colocou, que as grandes empresas necessitam mesmo, que é uma reversão de valores que de várias empresas multinacionais passam hoje, é reversão de valor pessoal, saber se analisar do que eu estou fazendo em grupo, em equipe, mas de que jeito hipotético a gente chega na empresa e fica tagarelando. Não, tem que planilhar, tem que colocar tudo em números, ver tempo, a sobretudo, e o custo, e o retorno do que isso dá. Isso é a mesma coisa que alcançar um objetivo pessoal, né? Bacana. Vale uma pergunta disso com uma resposta bem objetiva, Marcelo. Estimular um criativo a pensar com pressa, bloqueia ou não esse processo? Isso vai muito depender dessa quantidade de dados ou de como a pessoa estimula. Tá. Então, essa reação... Mas o ideal é não forçar um criativo a pensar, a produzir rápido. Não. Preciso disso para agora. Não, porque é saudável, assim. Correto. Porque esse criativo tem que atuar num mercado e esse mercado tem seu tempo e tem seu custo. Então, se eu não souber como interlocutar esse tempo de como ele reage, porque em alguns momentos, sim, ele vai ter que reagir sob pressão. Então, dizer que não é saudável, legal, não é muito adequado para esse profissional ter um bom perfil. Bacana não deixar para depois, né? Temos uma participação? Emerson? Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Emerson, atualmente estou como Head de Startups aqui dentro do Orion Park. E minha percepção com relação à procrastinação e produtividade vai de encontro ao que os talkers estão falando, mas eu quero fazer alguns contrapontos aqui. Tudo que está sendo falado é na perspectiva do próprio indivíduo ou da outra pessoa. Mas nós, enquanto condições de líderes, como que a gente identifica a procrastinação do colaborador e como a gente trata essa questão durante a equipe? Na minha percepção ou nas minhas experiências de trabalho, eu acredito que o apontamento de horas, o cara lá apontar quantas horas o cara trabalha com o dia, não é o caminho ideal para você medir alguma produtividade de algo. Mas na perspectiva de tratar quanto ser humano e entender que aquele processo é criativo, misturado com a deadline que eu tenho com o cliente, que eu já fiz um orçamento para aquele cara, que eu já tive uma estimativa para fazer. Estimativa é uma coisa e realidade é totalmente outra, bem diferente. E normalmente a nossa produção é vinculada com algum custo, então basicamente a gente sempre passa daquilo que a gente faz estimativa quando a gente não tem alguma experiência. Nessa perspectiva, como que o líder que está trabalhando num time multidisciplinar onde tem um dev e tem um designer, uma coisa mais intangível e abstrata de se trabalhar, como que eu consigo garantir que eles vão me entregar no meu deadline já firmado com o cliente, respeitando ele quanto indivíduo? Alô? Alô? Adriano, pode falar, Adriano. Eu vou fazer agora, nessa parte, bem o contraponto, bem o meio termo entre a parte de psicologia que a gente estava comentando e a parte de processos que o rapaz acabou de comentar, esqueci o nome dele, desculpa. Você não consegue fazer uma estimativa correta na sua primeira execução. Não existe como fazer isso. Então, a partir do momento que você combinou um horário com um cliente
uma quantia de horas para uma execução, na primeira vez que você faz, você está tomando por base a sua experiência, aquilo que você fez, e você está assumindo que a sua equipe tem a mesma produtividade. Porém, quando você começa a ter mais trabalhos com essa equipe, quando você começa a trabalhar mais nessa linha, você começa a ter bem melhores indicadores de processo, ou uma percepção, se você não tiver indicadores, uma percepção dos processos, conforme foi comentado ali. É o processo que faz a mágica. Qual que é a questão? A gente tem muito essa visão de que se eu faço algo em 2 horas, a equipe também vai fazer em 2 horas, e que eu vou gastar as 8 horas do dia em produção. Isso é uma mentira descabida, inclusive é juridicamente indevido. Não sei se vocês sabem, mas tem vários setores onde a regulamentação é de que a cada hora o profissional precisa ter 10 minutos de descanso. Praticamente nenhuma empresa sugere isso, embora o Pomodoro já ajudaria nessa parte. Conforme a gente começa a considerar o seguinte, não é tempo de trabalho que corresponde a resultado, mas também não é pressionar o tempo, vamos pegar ali para uma linha de Scrum, de métodos ágeis, como é que a gente conversa com o cliente, entrega a primeira prioridade, e na primeira semana já aprende sobre nossa equipe, traz para o cliente essa percepção de que foi isso que a equipe conseguiu produzir na semana, e também traz para o cliente a percepção que, independente da quantia de horas contratadas, dentro dessas horas nós precisamos fazer o que é mais importante. Então, cliente, por favor, você me dê o norte do que é o mais importante, para que a gente faça o nosso trabalho interno, pessoal e em processos, de conseguir focar no que dá mais resultado, mas nos dê você o norte, para que a gente não fique tanto perdidos na nossa própria bagunça de procrastinação, quanto na eventual sua bagunça de ficar mudando as coisas de última hora, que também vão impactar a equipe. Então, eu vejo que nesse ponto, a partir do momento que você começa a lidar com o cliente externo, é muito de processo, desde que respeitando o conhecimento de que a cabeça humana vai parar uma hora, vai fritar, vai cansar, vai precisar dar uma relaxada. Beleza, vamos tomar que seja de 5 a 6 horas de trabalho criativo útil por dia. Assim, dá para fazer muita coisa, desde que as pessoas aprendam sobre si e a empresa aprenda sobre o processo das pessoas. Show de bola. Alguém quer contribuir? Karim? Dando um insight para a tua resposta. Entrando dentro da tua questão, tem uma expressão muito clássica assim, de artes plásticas que eu gosto muito, que é a seguinte, assim, não existe prisão maior para um artista do que plena liberdade. Se você tem uma criatividade direcionada ou um comprador da tua arte, você tem um caminho de estímulo. Acorde de manhã cedo dizendo assim, faça a sua própria arte. E você vai procrastinar durante semanas e meses tentando encontrar aquele fagulha criativa do que fazer. E aí vem a relação muito interessante de como lidar com essa relação com profissionais dessa área, dentro de estúdios ou dentro de empresas. Dentro da relação que você coloca sobre banco de horas versus resultado e tudo mais, há uma chave muito tênue para o gestor perceber o que é um bom funcionário ou não, que é essa responsabilidade com o seu tempo livre. Então você vê um conjunto da obra, assim, pessoas muito talentosas que executam aquilo que fazem de forma sublime, porém não trabalham muito bem em grupo, não sabem se correlacionar. E dentro da tua resposta de um trabalho multidisciplinar, o que acontece? Bons negociadores. Pessoas que sabem verbalizar aquilo que fazem, sabem negociar bons prazos com os mercados mais abstratos ou diferentes de si, ou profissionais operando em áreas multidisciplinares diferentes. Então aí conseguem ter um bom conjunto da obra. Pessoas que muitas vezes se punem ou se autopoliciam para não querer passar vergonha porque eu preciso de um prazo maior, ou eu fui muito rápido no que eu fiz, então talvez eu vá rever de novo para que o trabalho fique melhor, acabam criando muitos entraves internos de empresas ou de startups ou de coworkings de trabalho. Então a grande relação da tua resposta, sendo objetivo, é uma maturidade desse indivíduo com relação a essa gestão do tempo.
Porque a gente, a priori, está falando disso, como a pessoa consegue, no seu tempo livre, eu te dou resultado. Agora, se durante o período do trabalho eu estou fazendo yoga e os caras estão se matando de trabalhar, eu estou andando numa bicicletinha ergométrica dentro do escritório e os caras estão se matando de trabalhar, se não faz diferença isso, tudo bem. Só que tem um denominador disso, que eu sou muito bom no meu tempo livre, em qual quantidade de pessoas operando juntas. Então, tem pessoas que conseguem traçar seus tempos livres muito bem, mas não conseguem traçar esses tempos livres em equipes. Então, aí tu consegue ver se bom funcionário ou não, assim, com um certo tempo de execução de tarefas também, para ser um pouquinho mais justo. Obrigado, Marcelo Espanhol. Só um contraponto também nesse sentido. Na minha perspectiva, eu sempre acredito que a questão da procrastinação e ser produtivo sempre vai estar vinculado à tua maturidade interna, quanto indivíduo, mas muito mais a uma obrigação externa. Eu faço uma reflexão própria. Às vezes eu entrego porque tem alguém me cobrando e não porque eu quero. E se a gente parar para analisar, a grande maioria das vezes é assim, pelo menos no começo da nossa carreira, até a gente desenvolver uma própria maturidade. Eu acho que é isso, pelo menos, que eu acredito. Posso ser sincero contigo, uma coisa que não foi tocada no assunto aqui, o quanto o capitalismo daquilo que te faz também te é gratificante. Com certeza. Porque, de forma geral, a gente está falando de autoestímulo, de realização, e aí vem a curva, o quanto o teu trabalho te realiza e quanto a curva financeira te realiza. Quando você consegue ter as duas equalizadas, você vira um workaholic, uma máquina de trabalhar para quem não consegue alcançar esse equilíbrio entre as duas parábolas. Porque se você é muito produtivo, recebe muito mal, você acaba se desmotivando. Quando você recebe muito mal e não é reconhecido por aquilo que faz, e a tua visão daquilo que você faz também não é alcançada, você também se desmotiva. Então, é bem essa maturidade entre essas duas parábolas, assim, que vai fazer o teu rendimento ser sempre muito bom, vamos dizer assim. Já estamos indo quase para o final da transmissão, mas a Karine já queria complementar. Temos lá o Leonel. Só tentar ser um pouquinho breve, só para a gente... Tem a sequência, né? Mas só para a gente finalizar no... Eu acredito que seja importante trazer o meu trabalho nesse momento. Eu trabalho hoje, estou dando foco numa empresa de costura que se chama Sense, e lá a gente aderiu a um trabalho de plano de desenvolvimento individual de lideranças. Então, o que acontece? É importante que as empresas façam um cuidado muito grande em relação à entrada de funcionários, né, para avaliação de perfis profissionais. Hoje, por exemplo, eu utilizo uma ferramenta muito interessante que é o BFP, que se chama Bateria Fatorial de Personalidade. E ela auxilia na tomada de consciência a respeito do perfil do funcionário que vem entrar na empresa, analisando o grau de instabilidade, de vulnerabilidade emocional, a questão de empenho e competência, e se ela tem um grau de ponderação em relação a esses fatores, a questão de abertura de ideias, de liberalismo. Então, a gente tem uma capacidade de analisar vários fatores a respeito da personalidade da pessoa, nível de comunicação, nível de altivez. E aí, eu fico pensando, quando a empresa não tem claro a sua missão, visão e valores, e quando a empresa não sabe qual é o funcionário com quem ela está trabalhando, e ela só fica focada na questão de lucro, a gente cria-se várias lacunas. Então, é bem interessante a tua fala em que a gente consiga unir todos esses elementos, senão a gente vai criar uma linguagem ali de pressão e cobrança excessiva, em que a gente vai ter um funcionário extremamente ansioso, amedrontado, tenso, hostil, e a gente cria um clima hostil de competitividade massacrante, e é isso que nós temos na realidade. É bem assim que acontece, porque eu percebo a dinâmica nas empresas, infelizmente. Mas a gente precisa mudar esse quadro e mudar o nosso padrão de funcionamento mental, fazendo com que a gente tenha consciência a respeito das nossas práticas enquanto profissional. Eu gosto muito da palavra empoderamento, mas não existe empoderamento sem autoconhecimento. E a gente tem uma empresa que quer lucrar, mas esse processo de maturidade emocional, ele não é no mesmo ritmo de um processo intelectual, racional, que é muito mais rápido. O processo de maturação emocional, ele é muito mais demorado. Isso para qualquer um de nós, enquanto seres humanos, por uma questão neurológica. Legal. Fala, garoto! Bom, boa noite a todos. Me chamo Leonel Landskron.
Eu queria, na verdade, trazer um relato. Eu sou proprietário da Lands, sócio proprietário da Lands, agência web. A gente começou, eu e meu irmão, e hoje a gente está em 20 colaboradores. E um processo que ajudou a gente bastante são reuniões semanais. A gente se reúne toda sexta-feira, 2 horas da tarde, para os líderes dos times apresentarem os dashboards deles, né, com as métricas e os objetivos, né? Então, antes era uma bagunça, né? Todo mundo fazia tudo e a coisa não ia para onde deveria ir. Mas uma coisa que as empresas normalmente estão pedindo, exigindo o atingimento de metas e objetivos, mas elas não estão olhando para o colaborador, né? Outra metodologia que a gente colocou dentro da agência, que eu gostaria de compartilhar com vocês, foi o PEP, que é o Planejamento Estratégico Pessoal, né? Toda empresa normalmente, anualmente, faz o planejamento estratégico, né, empresarial, o da empresa, né? Onde que ela quer chegar, o que ela quer atingir, mas ela não sabe quais são os anseios e quais são os objetivos dos colaboradores. E a partir do momento que nós implantamos o planejamento estratégico pessoal com os líderes e liderados dentro dos times, isso mudou totalmente, porque o colaborador ele tem um objetivo na vida dele, ele quer crescer com relação a cargo, com relação à parte pessoal, profissional, mas isso aí, se não tiver sinergia e não tiver dentro da cultura da empresa, para que os dois atinjam o objetivo, o colaborador esteja feliz e a empresa também feliz com atingindo os objetivos, as coisas ficam um pouquinho diferentes, difíceis, né, de serem atingidas, né? Mas a gente trabalha mais ou menos nessa linha que o espanhol falou ali. Então, só para contribuir com vocês que o planejamento estratégico pessoal dos colaboradores unido com o planejamento estratégico empresarial tem que ter sinergia de acordo com a cultura para que a coisa funcione. Legal. Quando o assunto é bom, passa voando, né? Já estamos finalizando agora. Só gostaria de mencionar as participações aqui pelo Facebook, o Atos, o Marco Aurélio, a Luciana Arruda, que traz a seguinte contribuição. Uma experiência aplicada nunca pode ser uma arrogância do saber. Deve ser um aprendizado contínuo. Experienciar é um saber incompleto, a ser melhorado. Rodas de conversa, design thinking, pesquisa, pensamento e discussão de soluções devem estar na conta de um time sheet do projeto. Não apenas o tempo de programação até a entrega piloto. Obrigado, Luciano. Obrigado, pessoal. Agora nós vamos para a parte boa para quem está aqui, né? Vamos para o nosso sorteio. Acredito, o João puxou o microfone, eu acredito que ele tem uma contribuição aí. Eu só vou pedir para depois do sorteio, porque a gente está encerrando aqui, mas depois, com certeza. Esse, como eu falei, é sempre o diferencial de quem está aqui, né? Então, os próximos que querem ouvir a continuação da conversa, se inscrevam com antecedência. E agora faremos o sorteio, então. Lúcio, como é que vai ser o funcionamento do sorteio? Nós temos 32 pessoas, isso? O pessoal da produção confirmou. 32 inscritos, né? A gente fez o check-in através da plataforma que a gente fez a inscrição. A gente gostaria de fazer algo mais interativo aí, né, Gil? O pessoal que participou, valendo então um kit do Matchbox. Já de antemão a gente já vai deixar o blend aos Talkers. Esse é o blend que compõe também o kit. O João, a Karine, o Marcelo. Pessoal, vamos lá. Vai ter é uma questão agora de sorte também, né? Nós vamos sortear. Já temos a relação aí, Afonso? Do pessoal? Alguém arrisca um número? Rayane quer participar? Como é que você quer conduzir aí também, Rayane? Eu tô com a lista na mão, então... João, você que está com o microfone na mão... Está com o microfone, então agora facilitou, o número de 1 a 32. De 1 a 32, João. Vai lá, tu que é bom com o número aí, a parte bancária e tudo mais. Não, o número da sorte, então, 27. 27. Minha idade. Carlos Alves. Carlos Alves. Tá aí? Carlos Alves. Ali, ó. Ali. Vem até aqui, Carlos. Parabéns, Carlos. Vamos fazer a entrega rapidão. Pode manter, então, a câmera. Aqui é tudo assim. Em nome da Matchbox. Segue o seu kit. Toma mate? Tem costume? Tomamos sim. É mesmo? Então tá aí, ó. Mostrando o pessoal, tem uma erva mate, que é a erva mate do mês. Olha aqui, um mate orgânico, inclusive. Uma erva mate diferenciada.
E o blend que todos os talkers ganharam, menos o Adriano Espanhol, porque ele está lá em Cascavel, mas depois a gente vai mandar por correio. Obrigado, parabéns. Mas vamos fazer como tinha um blend para o outro talker, quem sabe sorteamos o blend do talker espanhol, podemos? Podemos, espanhol? Sortear teu blend? Podemos. Então, mais vai um lá, número, Karine. Vai lá, mais um número, Karine. Isso. Hi. Pode ir? Manda lá. Qual? Número 12. 12. Número 12. Matheus Stenger. Matheus. Cadê o Matheus? Não, Matheus Stenger. Outro. Não veio. Outro. Próximo. 22. 22. Flávio Moritz. Flávio, olha aí, ó. Tá aqui. Olha aí. Ele ficou fácil. Parabéns, Flávio. Obrigado por quem sorteou aí. Bacana. Ô Gil, aproveitando também, a gente fez o sorteio, tem mais Shima já vindo por aí. Este é a primeira edição da terceira temporada. E já temos Shima já com tema definido, já temos um andamento legal para a 23ª edição, né? Isso. Então, o próximo Shima Talks está no dia 23 agora de julho, né? Já temos um tema, como o Lúcio falou, né? Então vai ser relacionado ao turismo na Serra, né? Dentro da programação do Festival Serra Catarina. Então já vão se programando, né? Na sequência do Facebook, ali nós vamos já lançar um link, né, para as inscrições, então o pessoal já pode ter se antecipando ali, mas segue essa sequência, plit.in/Shima, e a edição, no caso essa, será a próxima. Coincidência, né? Dia 23, edição 23. Olha só. Ali, joga no bicho, vamos jogar no bicho. Jogar no bicho. Então, sempre agradecemos aos nossos mantenedores, a Prefeitura de Lages e a FAPESC, nossos apoiadores, então, o Sebrae, que nos cede essa sala, a Imagem TV, que faz toda a transmissão, e muito obrigado, Miller, que sempre está acompanhando nós, e também a Matimbox agora, né, que faz parte do time aqui, trazendo algumas novidades. E, pessoal, se ficarem interessados nessas cuias bonitinhas que estão circulando, conhecer como que é o funcionamento das assinaturas, acesse lá matimbox.com.br, e é isso. Gostaria de agradecer também a todos os talkers. Nessa transmissão a gente segue aqui no nosso bate-papo, que é o grande diferencial que a gente fala para o pessoal que vem para cá. Então inscreva-se na próxima edição do dia 23, 33 vagas apenas. Obrigado, Marcelo, Karine, João. Espanhol, muito obrigado. Espanhol, que eu apresentei ele apenas como empresário, mas ele também é mentor do SW Startup Week, esteve com a gente aqui em Lages. E especial a todos que estão presentes aqui, né, que se disponibilizaram, que se inscreveram e estão hoje prestigiando pessoalmente aqui o Shima Talks. Vale lembrar mais uma vez que muitos rostos, muito pessoal diferente aqui hoje, não, pessoal novo. Acredito que vale agora a gente se apresentar na sequência para a gente tá se conhecendo melhor. Tem uns que são novos aqui, mas não são tão novos assim, né, Gil? O pessoal a gente já conhece. Gil? Boa noite a todos. Encerre, por favor, agradecendo mais uma vez, e seguimos online, via Facebook. Então, mais uma vez, agradecemos a todo o pessoal que está acompanhando pela Facebook. Nas próximas, se inscrevem com antecedência, vocês vão ter o privilégio de estar participando, né, da continuidade aqui do Shima Talks e também do sorteio dos brindes aqui. Muito obrigado e até a próxima. Olá, sentado assim eu fico muito... Esse é um vídeo um pouco diferente, você que notou, ele não vai ter a nossa vinheta. E a gente veio hoje para falar do nosso tão querido e amado box, do nosso clube de assinatura Mate Inbox. O Mate Inbox é um clube de assinatura que leva todos os meses na sua casa uma nova experiência com erva mate. A cada mês, você encontra um rótulo selecionado com características diferentes. Num mês pode vir uma erva defumada, no outro mês uma erva moída grossa, moída tradicional, nativa, orgânica, com uma granulometria diferente, com um tempo de descanso diferente, com formas de plantio e formas de produção diferente, e tudo isso altera o sabor. Além disso, dentro do box também vem um pacote muito especial, que é o nosso blend. É produzido pelo Mate Inbox e é feito para combinar com a erva mate selecionada de cada mês. Ele é feito de uma erva cancheada, que é a primeira quebra da folha da erva mate, então tem uma granulometria maior, tanto de folha quanto de palitos. É uma erva fresca, suave e um pouco difícil de encontrar nos mercados convencionais.
No nosso informativo, além de ficar sabendo sobre histórias e curiosidades da erva mate, nós informamos a origem da erva selecionada do mês. E para complementar a experiência do box, nós enviamos um brinde surpresa. Quer saber qual vai ser o próximo? Assina o Mate Box. Acompanhe nossas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, Noz. Tchau. Tchau. Não vem pano. Pega o pano, corre. Eu falei, não empilhando mate. E mexeu na caixa ali ou não?